Janela do Céu. Voltando dos nossos comerciais, conversando aqui com a nossa irmã Aline, de Cachoeira do Sul, que compartilhava conosco, né, de todas esse momento inicial com Deus. E durante todo o processo, né, que nós passamos de transformação, porque Deus quer trabalhar dentro do nosso coração, eu gostaria de perguntar como foi aquele momento, né, que a Aline passou por um momento muito difícil na sua vida, onde o seu filho Elias, né, passou por uma doença, né, que Deus trouxe a cura, que Deus restaurou. Como foi isso? Conta um pouco para nós. A vida do Elias foi um trabalhar, acho que desde a barriga. Então, vou começar a contar quando a gente saiu de Cachoeira, eu saí com 4 meses de gravidez do Elias. E a gente foi morar em Erechim. Quando a gente chegou lá, logo em seguida eu fui procurar um ginecologista. Aí, quando eu cheguei nesse médico e ele me examinou, daí ele disse assim pra mim: bom, pra começar, tu não pode ganhar parto normal, porque eu me lembro que eu tinha um problema, assim, a ardência pra urinar, aquela coisa de gravidez. Daí ele disse assim: tu não vai poder ganhar parto normal, porque se tu ganhar parto normal, o teu bebê corre o risco de nascer cego. Então já foi o primeiro impacto. Aí eu tava numa cidade nova, fui num médico, e o médico me disse isso. Mas, ele nem me examinou e me disse isso. Depois, eu fui descobrir que esse médico, não fazia muito tempo que ele tinha perdido o filho. E aí, então, eu não fiz mais pré-natal. Daí eu me lembro que a gente pagou uma consulta, eu fui no outro médico, o médico era de Cachoeira, que me atendeu. Daí ele disse: o teu bebê tá muito bem, ele fez uma ecografia, ele disse: tu não precisa te preocupar, tu vai ganhar parto normal sim, tu não tem nada, né? Mas até então, né? Foi todos aqueles meses, aquilo ficava na minha cabeça, né? Aí quando foi pra ganhar um Elias, eu me lembro que eu fui pro hospital, cheguei no hospital, o médico era cristão que fez o meu parto. E daí, quando ele viu na minha ficha tudo, que a gente era missionário e tudo, né? Daí ele: o teu parto vai ser o melhor da noite. Ele disse, né? Daí ele disse assim: depois que a Eva pecou, não adianta, a dor tem que passar, né? Mas vai ser tudo bem. E realmente foi tudo bem, tudo tranquilo. Eu ganhei super rápido o Elias, um atendimento maravilhoso no Hospital do SUS, né? E aí o Elias foi crescendo. O Elias, desde bebê, era muito chorão, assim, uma criança que chorava muito, 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 muito. Irritado, não ia com ninguém, era uma criança muito difícil, muito difícil. E ele foi crescendo e continuava muito agitado, demais, fora do normal. Aí eu nunca esqueço que a gente já estava morando aqui em Novo Hamburgo e o Elias começou a paralisar. Porque de uma criança muito agitada, ele tinha momentos que ele era agitado, tinha momentos que ele paralisava. E eu achava, fiquei feliz, Deus tá fazendo, né? Tá acalmando, tá ficando assim, que é bem calminho. Aí um dia, eu não fui, né, no culto naquela noite. E o Elias, fiquei com ele. E ele desmaiou. E aí eu peguei ele, e a gente morava quase assim do ladinho da igreja, e eu peguei ele nos braços e entrei na igreja. Eu me lembro que no dia o pastor Sérgio estava lá, e aí ele foi e orou pelo Elias. Orou muito forte assim pelo Elias. Tá. Fui pra casa com ele, ele melhorou. Aí eu senti, eu tenho que levar o Elias no médico. Eu senti que eu tinha que levar ele no médico. Daí eu falava pro Juliano: tem que levar o Elias no médico. Eu sinto que o Elias não tá bem, ele tá doente, ele não tá bem. Eu disse: não, isso é coisa da tua cabeça, não é nada, o guri tá bem. Daí um dia eu decidi: não, eu vou ir levar. Aí eu peguei e fui e levei ele no médico. Cheguei lá, meu tio na época me levou. E eu cheguei lá no médico, o doutor examinou o Elias e não me disse uma palavra, ele não me dizia nada. Daí ele pegou e simplesmente começou a anotar, e disse assim: olha, tu vai pro hospital com ele agora e tu volta com esses exames ainda hoje, porque eu quero ver ele ainda hoje. Daí a gente foi, daí o Juliano se assustou muito, né? Daí ele fez um monte de exame
E o doutor me deu os exames, o resultado, e eu voltei lá pro médico olhar. Daí o médico olhou os exames assim, eu pensei que era pior. Então, o Elias estava com uma anemia assim altíssima, um grau bem elevado de anemia. Daí ele começou a me dar um tratamento para anemia, só que os desmaios continuaram. Ele continuava tendo desmaios. Ele estava bem, daqui a pouquinho assim arroxava a boca e ele caía. E antes disso, o Senhor começou a me dar sonhos, muitos sonhos. Sonhos que o Elias morria. Eu nunca esqueço de um sonho que eu tive, que eu tava numa esquina, era uma esquina assim, e eu encontrava o Elias caído na beira da estrada. E eu pegava o celular e ligava e pedia socorro, e vinha uma ambulância, mas a ambulância vinha de longe, a ambulância vinha, não chegava até mim, eu gritava com ele. Nisso eu pegava ele nos braços assim, eu era transportada, tipo uma sala toda branca, aquela sala era toda branca assim. E ele de fralda. E aí eu olhava assim, ele nos meus braços assim, e ele ia desmanchando e virava água. Era uma água cristalina e ele foi se desmanchando e virava água. E aquela água ia saindo assim, desmanchava em água. E eu me acordei assim, desesperada com aquele sonho. E os outros sonhos todos, ele morria nos meus sonhos. Aí eu nunca esqueço que um dia o pastor Sérgio falou pra mim que era pra mim começar a dar suco de uva pra ele por água. O suco de uva da Santa Ceia. Eu comecei a dar. Nesse meio tempo ele teve um desmaio muito feio de manhã. E ele desmaiou na porta de casa e eu fiquei desesperada. Liguei pro Juliano, não sei como é que foi tão rápido que ele chegou do trabalho. E a gente pegou ele, entrou no carro. E nisso eu passei na frente da igreja. O Juliano desce aqui agora. E nós batia na porta, assim, quase arrebentava a porta. Daí o pastor abriu a porta, que eu entrei os 2 pés, assim, ó, na porta. Ele vomitou. Daí ele vomitou. Daí ele voltou assim e vomitou. Daí o pastor orou e a gente foi pro médico com ele. Se ele não tivesse vomitado, aquele dia ele tinha morrido. Aí chegamos lá no posto, eles fizeram aquela massagem nele, colocaram ele no oxigênio, e daí ele foi voltando assim, daí a médica perguntou se eu já tinha procurado um cardiologista. Daí eu disse, não. Daí ela, vou te encaminhar para Porto Alegre, tu vai ter que levar ele para lá. Nisso, daí eu comecei, a ficar mais preocupada. Daí tinha irmã na igreja, a doutora. Um dia, uma irmã disse assim, vamos falar com a doutora. Daí eu pensei, tá, vamos, Falei com ela, daí contei o caso todo que estava acontecendo com Elias. Ela olhou para mim e disse assim, eu suspeito que esse problema seja cardíaco, ela disse. Mas o meu marido é cardiologista. E eu vou falar com ele, amanhã tu leva ele no consultório. Daí no outro dia eu peguei e levei o Elias no consultório dele. Aí ele fez um eletro. Não, olha, por esse eletro, a princípio não tem nada. Mas amanhã tu vai trazer ele de novo, nós vamos fazer um exame mais detalhado. Daí eu fui. Cheguei lá, ele examinou o Elias e mandou eu esperar. Quando ele mandou eu esperar, eu pensei, alguma coisa deu. E aquele dia eu tava sozinha, eu e ele. Daí ele examinou o Elias e disse assim, realmente o Elias tem um problema cardíaco e esse problema que ele tem é cirúrgico. Então, ele tem cura, mas é um procedimento cirúrgico. E daí aqui no Novo Hamburgo não fazem esse procedimento, só em Porto Alegre. E aí Deus foi tão maravilhoso que aquela médica daquele dia que ele passou mal já tinha me encaminhado para Porto Alegre. Daí eu contei para ele e a partir daquele dia o Elias começou a tomar medicação todo dia pro coração. Ele tinha que tomar todo dia aquela medicação. Até o dia da cirurgia ele teria que tomar. Daí logo em seguida, na mesma semana, me chamaram em Porto Alegre. Daí eu cheguei lá em Porto Alegre. O médico, eu fui para um pediatra, encaminhar para um cardiopediatra, aquela burocracia toda. Daí chegou lá, o médico não tomou o caso do Elias, porque daí eu já cheguei com o exame, tudo o problema que ele tinha. Vocês fiquem aqui, porque hoje eu vou encontrar um cardiopediatra para falar com vocês. No mesmo dia, o doutor já encaminhou, a gente já falou com o cardiopediatra, cirurgião. E eu saí de lá assim, qualquer coisa que acontecer com ele, tu traz ele que a gente vai fazer cirurgia. Mas vamos esperar ele ficar um pouquinho mais gordinho, porque ele era bem magrinho. E aí então a gente faz a cirurgia.
Então vamos levando ele com a medicação. Mas qualquer coisa que acontecer, tu liga pro meu celular, assim. Tá, daí foi, a gente veio embora. Aí passou, acho que 1 mês e pouco, de novo. Outro desmaio. Aí eu liguei. Daí dava num feriado. E daí o médico assim, não, dia 15 de outubro a gente vai fazer cirurgia nele. E daí tá. Aí foi marcado para fazer cirurgia. Então o Elias seria uma das primeiras crianças que faria esse procedimento cirúrgico através de um cateterismo. Porque ele tinha um desvio, em vez do fluxo do sangue que passava para o coração e numa linha reta, ele fazia um desviozinho por outro caminho. Então aquele desviozinho teria que ser isolado para que o sangue andasse pelo fluxo normal, né? Então ele iria ser internado de manhã, fazia a cirurgia às 11h30 da manhã, no outro dia de manhã ia embora. Então era para ser muito simples. Tá, aí a gente foi pro hospital, chegamos lá, ele foi pra sala da cirurgia, né? Eu nunca esqueço, assim, que eu tinha muita dor de cabeça e eu vomitava o tempo inteiro. Era só isso que eu sentia, dor de cabeça e eu vomitava. Eu não tinha, assim, nenhuma outra reação. E é uma experiência, assim, foi, assim, não sei explicar, sabe? Mas foi muito difícil. Eu creio que seja algo muito forte, né? Como mãe, ver a criança nesse estado, né? Porque daí, tipo, eu levei ele caminhando, rindo, brincando, ele nem sabia o que ia acontecer. Aí eles deram uma gelatina, assim, e daqui a pouco ele foi ficando bêbado, que nem bêbado, assim, não parava em pé, não parava, assim, e foi indo, e começava a rir, e caía os braços, ia caindo, assim, e apagou, sabe? Então a sensação é horrível, assim, né? Aí, o que acontece? Ele passou pro procedimento, então era para ser muito rápido, só que ele entrou às 11h30, deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas e nada. Nós ali esperando, eu e Juliano, sozinho, esperando. E na época minha mãe tinha tido uma ameaça de AVC bem pertinho e eu não podia contar para ela, então ninguém sabia, né? Daí então, tá... Aí passou aquelas horas e nada, não vinha ninguém, falava nada. Daqui a pouco veio o médico, só que o médico que tinha me atendido, o mesmo médico, antes ele tava rindo, tava brincando, daí ele saiu sério de lá, assim. Quando ele saiu sério, eu estremeci, assim, né? Daí ele disse, não, que a cirurgia não tinha sido da maneira que a gente esperava. Ele teve que ser anestesiado muito mais tempo que a gente imaginava. Por ser criança, os vasinhos são bem fininhos, ele disse que é como um fio de linha. Então foi bem difícil chegar lá aonde era o problema e que o Elias teria que ir para UTI por precaução, para ver, né, como é que ele ia reagir e tudo. O coração tinha ficado muito enfraquecido por causa da quantidade de anestesia e tá tudo bem, daí tá, né? Aí ele vai sair pelaquela porta e vocês vão poder ficar junto lá na UTI, não tem problema nenhum, vai ficar uma enfermeira junto, parará, tá, tudo bem. Quando eles vêm com ele naquela maca, assim, do jeito que tava, aí eu, Senhor Jesus, me apavorei, né? Porque daí, assim, aonde tinha lugar, tinha cano, tinha todo ligado, assim, parecia um robô, sabe? Todo ligado, tudo ligado, né? Com aquele tubo, assim. E tinha uma lágrima que tinha corrido e a lágrima secou, fica aquela marca, assim, da lágrima. Ai, aquilo, assim, foi terrível, né? Aí a gente foi pra UTI, chegamos lá, ficamos lá na UTI, né? Tudo assim, tu não sente, é como se tu ficasse anestesiado, tu não sente impacto, tu fica morto. E daí a gente ali, tudo esperando, daí a enfermeira assim, a qualquer momento ele vai acordar, quando ele acordar vocês não se assustem, porque a ânsia de tirar porque ele estava entubado, de tirar o tubo é grande, então vocês não se assustem, né, ele vai chorar, assim, tá, tudo bem. Daqui a pouquinho, isso era umas 6 horas, mais ou menos, já da tarde, 6 e pouca, ele começou a acordar.
aqueles equipamentos começaram assim, tudo gritava assim. Tudo gritava. E ele começou a pular assim na cama, sabe? E daí, enfermeira, vocês não se assustem. Daí a gente disse, vocês não se assustem. Já tinha um monte assim na porta da UTI. E um pegou eu, outro pegou o Juliano e puxou pra fora. E ele gritava assim e fazia assim com a mãozinha naquela cama. E arrancaram nós ali de dentro. E aí já vinha no corredor correndo e tiraram nós e largaram lá no lado de fora. E eu fiquei assim. E o Juliano começou a chorar. Começou a chorar. E o guarda olhava pra nós. Vocês querem um copo d'água? Tinha na porta da UTI ficava um guarda. E daí vocês querem um copo d'água? Começou e o Juliano desesperado. Eu nunca vi ele daquele jeito que ele ficou, porque até então ele não tinha tido reação nenhuma. E eu não tinha reação, e ele chorava. Aí o guarda botou nós no elevador e largou lá na rua. E o Juliano se ajoelhou no chão na rua, no hospital, e chorava. E gritava e chorava, ajoelhado no chão, assim. E nisso começou o telefone a tocar. E daí os irmãos ligando, e daí eu falei, daí eu falava e o Juliano gritava e eu falava. E daí uma prima minha mora em Porto Alegre, eu liguei pra ela, daí ela também é enfermeira, tudo, daí ela tava saindo do plantão dela, ela tinha bebê, bem bebezinho, o neném dela, ela foi pra lá com nós. E ela tinha se formado ali na PUC, no hospital, e ela tinha acesso, né? Então ela deixou nós ali e subiu, né? Daí ela voltou depois, né? Já tinha passado, sei lá quantas horas já tinha passado. Daí eles subiram, daí chamaram nós. Daí a gente foi. Quando a gente voltou lá, aí ela já tinha entrado na UTI, já tinha visto o Elias, né? Tudo. Daí ela disse assim, os médicos estavam esperando nós. Daí eles disseram que eles não sabiam o que tinha acontecido. Que não tinha explicação o que tinha acontecido. Mas que o coração estava muito debilitado e o coraçãozinho dele não estava funcionando, batendo mais sem a ajuda da máquina. Então que agora tinha que esperar 72 horas, que é 3 dias, né? Esperar, ver se o coração vai reagir. Então essas horas são decisivas, a gente não tem mais o que fazer. Agora é só esperar. E daí o médico, assim... Ouvir isso não é fácil. Daí o médico tinha ele, assim, com os olhos cheios de lágrimas, assim, né? Eu tenho uma bebezinha da idade do filho de vocês. E pra mim não é fácil, né? Passar por isso, assim, né? E o Juliano chorando, disse assim, mas mesmo assim, eu quero fazer uma oração com vocês. O Juliano disse, né? E daí eles, claro. Daí o Juliano pegou... e orou com os médicos e fez oração de novo nascimento com eles. Eu simplesmente assim, ó, eu não tinha reação. E o Juliano se ajoelhou na beira da cama, assim, daí o guri todo ligado em tudo que era coisa, né? E disse, daqui não saio, ninguém me tira daqui. E eu não tinha reação. Daí a minha prima pegou, me levou pra casa dela, eu acho que ela me deu alguma coisa, porque eu cheguei na casa dela, eu dormi. Ela me deu banho, ela me vestiu, me botou na cama dela, eu não vi nada, eu me acordei no outro dia. E eles dormindo no chão com o bebezinho deles, sabe? Aí eu fui pro hospital, o Juliano ficou 3 dias lá, sem tomar banho, sem comer, sem nada, a gente não saía de lá de dentro, daí eu não saí mais de lá. Daí a gente ficou lá aqueles 3 dias, não tinha reação nenhuma, eles não tinham reação nenhuma. Aí eu nunca esqueço que uma irmã me mandou, eu tinha levado um MP3 com ministração e daí eu colocava no ouvido dele. Então aquele tempo inteiro assim que ele tava ali, ele ouvia, sabe? Ele ouvia aquilo, ele ouvia as ministrações. Daí ele... passou aqueles 3 dias e eles começaram a ir desligando aos pouquinhos. Desligavam um aparelho, desligavam outro aparelho, pra ver como ele ia reagindo. E aí ele foi reagindo. E foi reagindo naquele 3º dia. No 4º dia, daí eles foram desligando. Desligavam um, esperavam e desligando.
Quando eles foram desligando o último, que era um que ficava aqui, ele acordou. E daí ele olhou pra mim e a primeira coisa que ele disse: eu ia morrer. Ele disse assim, eu ia morrer, mas aquilo era real. Só que aí o que acontece? Ele não sentia as pernas. Ele não mexia as pernas. Eu pensei, Senhor, né? Agora o guri vai ficar sem caminhar, né? Aí os médicos começaram a fazer umas compressas. Ele disse, a gente vai fazer umas compressas. Vamos ver se a musculatura começa, né? Reagir e tudo, né? E os pezinhos eram muito gelados. Estavam ficando escuros os pezinhos dele. Daí o médico disse assim, ó, se as perninhas dele não voltarem, a gente vai ter que fazer nova cirurgia. E foi, daí eles foram fazendo umas compressas, eles botavam enrolavam assim as pernas dele, tipo era um aparelho assim, sabe? Aquilo esquentava, né? E foi, daí as perninhas dele começou a mexer os dedinhos, começou a mexer. Aí no quinto dia ninguém mais segurava o Elias em cima da cama. No quinto dia ele já brincava, ele já queria arrancar os outros aparelhinhos que tava. E no sexto dia, assim, mandaram nós embora da UTI direto pra casa. Porque não tinha mais, assim, né? Ele tava totalmente recuperado. Totalmente, assim, recuperado. E, assim, todo mundo ficou muito maravilhado com tudo que aconteceu, assim, na vida do Elias. E a gente sabe que foi Deus que fez, né? Mas com tudo isso, teve mais uma coisinha que eu queria contar aqui. Como a UTI tinha vários quartos, tinha vidro nas portas. E eu me lembro que eu acho que foi no terceiro dia, eu tava sentada, e eu pensei, vou descer, porque a única coisa que a gente tomava era chá. Daí eu desci pra tomar um chá, que eu passo assim, um paizinho na mesma posição que o Juliano tava, ele na beira da cama do filhinho dele. E eu tava com a minha Bíblia e eu pensei assim, meu Deus, a mesma cena. Aí eu bati na porta, assim, a gente não podia se falar, mas eu bati na porta. E daí eu entreguei, assim, a Bíblia pra mulher e eu disse assim, ó, Deus salvou o meu, só que não... Ainda eu tava naquela situação, né? Se Deus salvou o meu, vai salvar teu filho. E eu entreguei minha Bíblia pra ela. E ela me agradeceu e ela tava chorando. Daí eu desci. No elevador, outra mãe, desesperada, chorando. Daí eu abracei ela, agarrei a mão dela, né? E aí eu disse assim, quem é que tá? O que houve com o teu bebê? E ela morreu. Morreu, ela disse. E aí eu desci, chorando junto com ela. E daí eu desci, eu chorando junto com ela, o marido dela de mão com ela, não sei quem ela era, mas eu desci chorando com ela. Daí ela foi embora, sim, chorando, desesperados os dois, e eu subi chorando de volta, né? E daí, não demorou muito, aquele pai pegou e bateu lá na porta do quarto e pediu pra falar com o Juliano. Daí o Juliano saiu e foi falar com ele lá na rua. Daí ele disse assim que já fazia 6 meses que eles estavam lá com o menininho deles, ele tinha câncer, o gurizinho, e que ele sabia que ele sentia que o filho dele não ia mais existir, mas que ele tinha ouvido falar que Jesus tinha sido batizado, apresentado. Como ele fazia? Daí o Juliano pegou e, como a gente não pode entrar na UTI, né, deu um óleozinho pra ele e disse pra ele, mostrou o versículo onde Jesus era apresentado e disse pra ele ungir o gurizinho dele e apresentar pra Deus, entregar pra Deus o filho dele. Daí ele voltou e fez isso. Ele voltou, acho que umas 3 horas depois ele voltou e o gurizinho tinha morrido. Mas assim, ó, a paz que aquele homem tava sentindo, sabe? Que daí depois que a criança morreu, aí a porta do quarto fica aberta, eles estavam pegando as coisas do gurizinho, até eles me deram um chinelinho do gurizinho pro Elias. E eles, aí a gente conversou mais com eles, porque daí naquelas alturas eu já tinha orado com eles, tudo, né? E eles, assim, estavam bem, assim, na medida do possível, né? Entenderam que aquela era a vontade de Deus com o filho deles. Mas então, junto com tudo isso que a gente passou,
eu vi tudo que Deus fez também, né? E foram momentos, assim, bem difícil, muito difícil, mas que a gente viu a mão de Deus, e eu tenho certeza que essas experiências que Deus nos deu foram decisivas hoje na nossa vida. Porque foi Deus que fez todas as coisas, ninguém que fez nada, foi Deus que fez. E a oração, né, de todos os irmãos, de todo mundo que soube do que a gente estava passando, aquilo foi Deus que fez. Foi um milagre de Deus, né? E aí vai, né? E aí esse ano outra experiência de novo, né? De novo, e daí assim não foi só o Elias, foram os dois, né? Porque o Elias teve gripe A primeiro, e o Elias passou todo o período crítico da gripe A em casa, e a gente não sabia que era gripe A. Quando chegamos no médico, a doutora, não é possível, Elias, de novo, sabe? Da maneira que ele chegou já debilitado, e que o período de risco do vírus já tinha passado, sem vacina, sem medicação, sem nada. A doutora, mais uma vez, Deus salva a tua vida de novo. E aí foi a Ju que teve essa experiência, né? Daí no ano passado, essa experiência de morte foi a Ju, né? Porque também o caso dela ficou bem crítico, mas mais uma vez Deus interviu, né? E tipo, a gente ficou com a Ju num dos, entre aspas, os piores hospitais, tivemos o melhor atendimento. Uma médica que nem era daqui de Novo Hamburgo tomou o caso da Ju, vinha da cidade de onde ela era atender a Ju, ligava pro meu celular para ver como é que tava. Então, né, só Deus, não tem o que dizer. Então, eu tenho certeza, assim, que Deus me fez entregar os meus filhos para Ele, né? E o Elias mais ainda, né? Porque 2 vezes, né? 2 vezes o Senhor fez essa obra na vida dele. Mas hoje é visível a transformação na vida dele. Porque quem conhecia o Elias criança, né? Conheceu o menor, ele é outra pessoa. Não é o mesmo ser, é outro ser, é outra criança. Então hoje ele é calmo, ele é tranquilo, ele gosta muito das coisas do Senhor, sai às vezes assim com cada uma, assim, sabe? Porque ele observa, mas o Senhor usa ele muito, né? Então a gente vê que como é necessário às vezes Deus trabalhar desde pequenininho, né? Com certeza, e são essas experiências fortes, né, que fazem esses abalos no nosso coração, né, na nossa vida, que nos levam a conhecer melhor o Senhor, né? E aumenta a nossa fé em Deus, porque não é qualquer um que vê o filho naquele estado e conseguir, né, ter aquela paz e passar por esses momentos, e é nesses momentos que nós sentimos que o Senhor, Ele está presente, né, que o Senhor está ali conosco e que nós temos que confiar. E algo também muito importante que quando Deus nos leva nesses lugares, seja hospitais ou qualquer... a gente tem que aprender que tem outras pessoas ali também que o Senhor quer ganhar, né? E não cuidar somente do nosso caso, daquilo que nós estamos passando. E a gente vê, assim, muitos irmãos que passam por momentos assim, chegam lá, muitas pessoas são salvas, né? Muitas pessoas recebem a palavra porque a necessidade é grande, né? Do Senhor em todo mundo. Então, nós agradecemos a presença, né? Que Deus possa estar abençoando e continuando. Quiser compartilhar mais alguma coisa? Não, que lá no hospital teve até um batismo também, lá em Porto Alegre. Uma irmã de um irmão aqui de Novo Hamburgo estava internada e ele ligou pedindo pro Juliano encontrar, ver se encontrava ela. Encontrou ela e ela se batizou. E o Juliano batizou ela lá no hospital também, né? Então, tudo isso aconteceu, né? Então, valeu a pena, né? Com certeza. Então, nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas.
Janela do Céu.